Olá, esse vídeo ele tem a função de explicar como visualizar os dados de uma simulação com o código SULI IC. Basicamente, para visualizar os dados gerados por esse programa, a gente utiliza o programa chamado ParaView. O ParaView, então, ele é um programa de visualização de domínios computacionais criados pelo laboratório Kitware. Ele é um programa livre e aberto, então qualquer pessoa pode fazer download gratuitamente e modificar coisas dentro dele também. Então, clicando aqui na aba Download, a gente vai ver as diversas possíveis versões desse programa. E nesse exemplo aqui, então, que eu vou apresentar, a gente vai utilizar a versão 5.9 e para Windows, né? Então, simplesmente, eu cheguei aqui, 5.9, fiz download do programa em exe, instalei ele e já comecei a utilizar no mesmo momento, depois da instalação, né? Bem, então eu vou abrir aqui inicialmente o programa. E aqui então é a interface do ParaView. Ao longo desse vídeo eu vou apresentar como é que a gente utiliza essa interface para analisar o nosso escoamento. No nosso caso, o escoamento, porque o programa que a gente vai utilizar é o SULI IC. Bem, inicialmente, então, a gente tem que abrir a pasta que possui esse arquivo de interesse. Então, vocês utilizem o código, né, simulem o código ou já baixem os resultados de alguma simulação que já foi realizada. E vai aparecer, então, essa opção aqui, né, de abrir o visu.xdmf. Esse visu.xdmf, ele nada mais é do que um arquivo que organiza todos os arquivos gerados na simulação para que o ParaView consiga ler. Então, esse arquivo já foi criado com o intuito de ser lido pelo ParaView. Então, só vamos abrir ele, OK. Vão aparecer essas três opções. Escolha a primeira, né, XDMF Reader, e OK. Depois que fez isso, vocês podem visualizar. Depois que a gente fez isso, vocês podem visualizar que foi criado, então, aqui nesse Pipeline Browser, um visu.xdmf, que é exatamente aquele arquivo que a gente abriu. Então, é só apertar agora aqui em Apply. Quando a gente aperta em Apply, o domínio computacional vai aparecer, né, o domínio em que a simulação foi realizada. Então, percebam que aqui eu consigo mexer, né, para modificar como eu vou visualizar esse domínio. Eu posso modificar também através desses eixos que estão aqui, desses ângulos. Então, caso eu queira visualizar alguma face em específico, né, eu consigo ter essa mudança de acordo com o eixo que ele está definido. Então, esse aqui é o domínio computacional que a simulação foi realizada. Essa simulação, ela teve aqui 140 tempos. Então, logo eu vou mostrar para vocês como que a gente avança nesses tempos. Quando a gente abre uma simulação inicialmente, a gente pode verificar aqui quais são as variáveis que foram simuladas, né, que foram gravadas para a gente analisar nesse programa. Então, a gente tem aqui as variáveis nos pontos e as variáveis nas células. O que são pontos e o que são células? Eu vou apresentar aqui para vocês, então, esse Surface with Edges, que seria basicamente superfície com fronteiras, né? E aí vai mostrar para vocês todas as células de cálculo que foram utilizadas nessa simulação. Então, quando uma variável está expressa na célula, significa que ela está expressa no centro dessa célula daqui, né? Perceba que essa é uma célula tridimensional, né? Então, ela é, na verdade, um retângulo, nesse caso em específico aqui. E no meio desse retângulo, na verdade, desse trapézio tridimensional, exatamente no centro desse trapézio, que essa variável ela é expressa. Enquanto que nos pontos, simplesmente seria expresso exatamente nessas arestas, né, que conectam essas células. Então, as velocidades são expressas nos pontos, e essas outras três variáveis aqui que eu vou apresentar cada uma especificamente o que é, são apresentadas no centro da célula. Para a gente visualizar essas variáveis, é bastante importante, então, que a gente defina qual é a forma de visualização. Particularmente, eu gosto bastante dessa Surface, porque ela é uma forma bastante rápida e fácil de a gente visualizar. Então, ó, Surface. Então, agora,
eu estou analisando meu domínio através de uma visualização de superfície. Aqui, logo à esquerda, aparecem as variáveis que eu posso visualizar. Então, por exemplo, se eu aperto em V, ele vai apresentar a minha variável de velocidade. Aqui ele já faz toda a questão da magnitude dessa velocidade. Logo aqui à direita da variável que eu defini, quando for um vetorial, uma variável vetorial, eu posso então escolher qual direção, né, do vetor que eu estou querendo analisar. Então, por exemplo, velocidade na direção x, y, z, ou então a magnitude, né, que seria simplesmente a soma do quadrado, tudo isso dentro da raiz. Né? Bem, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a evolução temporal desse nosso problema aqui em questão. Essa simulação, ela é proveniente de uma análise de quebra de barragem, de escoamentos provocados por quebra de barragem. E, inicialmente, vocês não vão conseguir visualizar muita coisa, mas ao longo desse tutorial aqui eu vou apresentar como que a gente pode fazer para visualizar as coisas de uma forma melhor. Então, percebam que aqui em cima, né, onde eu estou então circulando com o mouse, é onde a gente consegue fazer a evolução temporal desse nosso problema em questão. Então, eu posso simplesmente apertar nesse play. Caso o computador de vocês seja bom o suficiente, né, seja bom o suficiente, ele vai então fazer essa evolução de uma forma bastante rápida. Caso ele seja ruim, caso ele não tenha uma capacidade muito boa de processamento, ele vai fazer isso de forma lenta. Então, eu não indico usar esse play, eu indico usar simplesmente um número qualquer que vocês definam aqui. Percebam que, quando eu fiz a evolução temporal desse nosso problema, ele mudou de cor. Mas ele não está aparecendo nada. Por quê? Porque a escala dele está inadequada, né? Essa escala está, então, em 1,2 vezes 10 a menos 3 até 0. Então, eu posso modificar essa escala de acordo com ou a visualização que eu estou tendo. Então, por exemplo, o próprio computador já identifica qual é a escala máxima e mínima dessa minha visualização. Através desse olhinho daqui seria a visualização. Esse daqui seria relacionado ao próprio domínio inteiro, então não é relacionado a essa visualização que eu estou tendo. Esse daqui seria o maior tempo e o menor tempo relacionados a uma evolução temporal, né? Ou seja, em toda a evolução temporal desse meu domínio. E efetivamente esse segundo daqui é um valor que eu posso definir como valor máximo e valor mínimo. Né? Então, eu gosto bastante desse primeiro aqui porque ele consegue rodar de forma bastante rápida esse processamento da escala. E agora eu vou refazer então essa rodada para vocês verem como é que está acontecendo a evolução temporal do meu escoamento ao longo do tempo. Percebam que meu computador ele não é tão ruim, então ele está fazendo essa evolução de forma adequada, né? Tá indo um pouco devagar, mas ele ainda está conseguindo evoluir. E a gente está vendo aqui alguma coisa acontecer, ainda alguma coisa que parece que a gente não consegue definir muito bem o que é. Eu vou parar aqui então esse andamento e vou mostrar para vocês como que a gente consegue analisar o escoamento do SULI IC, né, Interface Tracking, que é esse IC. E SULI significa superfície livre, em português mesmo. Então, eu vou apresentar para vocês como que a gente pode fazer a visualização das variáveis desse programa em específico. Então, agora prestem atenção para vocês observarem essa parte aqui das células, né, das variáveis que estão alocadas nas células. A gente tem a pressão, né, então variável de pressão, tudo certo, né, todo mundo conhece. Uma variável que se chama obstáculo, ou seja, é uma variável que ela vai de 0 a 1. 0 significa que eu não tenho um obstáculo no meu domínio, 1 significa que eu tenho um obstáculo no meu domínio. E level set, que então também é chamada de função contorno, né? Essa variável level set, ela serve efetivamente para a gente conseguir definir o que é água e o que é ar dentro do meu domínio. O SULI-IC, ele é um código que calcula a equação de Navier-Stokes, e ele calcula tanto o ar quanto a água dentro desse domínio. Então, para eu conseguir visualizar o que está acontecendo com a água, eu preciso fazer uma pequena adaptação aqui dessa variável level set para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo efetivamente no domínio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir o obstáculo que está tendo nesse meu domínio. Então, olhando assim, a gente não consegue identificar nada demais, né? Se vocês tiverem alguma noção de mecânica dos fluidos, vocês vão perceber que, aparentemente, nessa região aqui, que está um azul mais escuro, que tem uma velocidade zero, tem efetivamente um obstáculo.
Então, vamos definir esse obstáculo. Para fazer isso, eu peço para vocês, então, selecionarem aqui esse visu.xdmf e vir aqui em clip. Depois, vir aqui em clip type e escolher escalar. Então, aqui, essa ferramenta ela serve simplesmente para eu cortar o meu domínio de acordo com o escalar que eu vou definir. Bem, os escalares eles são definidos, então, aqui nas células. Eu vou escolher a célula do obstáculo. Como eu mencionei para vocês, o obstáculo ele varia de 0 a 1, né? 0 sem obstáculo, 1 com obstáculo. Então, eu posso simplesmente escrever aqui 1 e aplicar. Desculpa, vou botar 0,5, né? Porque 1 é ter o obstáculo, não ter obstáculo, vou botar 0,5, que agora sim. Que seria a intersecção entre ter ou não ter obstáculo, né? Então, bem, aqui percebam que essa parte do domínio que sobrou é a parte do domínio sem obstáculo. Se eu clico nesse botão aqui, Invert, então ele vai inverter, ele vai desenhar o que é efetivamente o obstáculo. Eu vou pedir para vocês, então, deixarem nesse Invert aqui. Então, agora eu tenho os meus obstáculos bem definidos. Pode deixar aqui, então, na variável obstáculo. Mas essa variável tanto faz, na verdade, porque só vai definir esse obstáculo aqui que tem velocidades nulas e não faz parte, então, do meu escoamento em si, né? Ele vai ser um obstáculo ao escoamento. E aqui vocês podem escolher o que vocês preferirem. Eu gosto da ideia de, como é um obstáculo, eu posso colocar ele, então, como uma surface mesmo. E, bem, pode deixar no obstáculo mesmo, ou solid contour, daí vai ficar uma coisa sem valor, né? E eu vou deixar assim para facilitar a nossa visualização. Bem, eu vou abrir aqui então o visu de novo, e percebam que aqui ele tem meio que uma marcação agora da onde está o nosso obstáculo. Para eu conseguir visualizar o que é ar e o que é água, eu preciso de novo clicar nesse clipe, selecionando o visu, tá? Não pode selecionar o clipe, tem que selecionar o visu. Então eu vou cortar o visu. De novo, vamos vir aqui em escalar. E agora, vamos clicar em Level Set. Bem, esse Level Set, ele varia de um valor negativo até um valor positivo. Onde todo valor negativo representa a posição em que o meu domínio tem ar. E todo valor positivo, a posição em que o meu domínio tem água. Logo, se eu coloco aqui 0, significa que a gente está trabalhando com a interface, exatamente a interface em que eu não tenho definido, eu tenho os dois ao mesmo tempo, né? Esse lugar infinitesimal em que eu tenho tanto água quanto ar ao mesmo tempo. Então, se eu aperto aqui, ele vai fazer esse comportamento aqui, que é, então, eu cortei aonde tem ar. Então, todo o lugar do domínio que vocês estão analisando agora é onde tem ar no meu domínio. Se eu quiser ver a água, eu só clico aqui no tiro esse invert, clico apply, e agora aqui, ó, gente, apareceu aonde que tem água no meu domínio. Então, agora sim, a gente consegue fazer uma visualização bem mais interessante, faz bem mais sentido pra gente, desse escoamento provocado por quebra de barragem. Então, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Como eu mencionei para vocês, se vocês têm um computador bom, isso aqui vai acontecer de uma forma muito mais rápida. Se vocês têm um computador que não é muito bom, eu aconselho vocês a nem apertarem esse play e analisarem, então, a evolução desse escoamento, modificando aqui diretamente esse tempo, em vez de deixar rodando esse tempo como se fosse um filme, né? Uma dica interessante é, se vocês clicam aqui nesse visu e colocam esse visu como sendo outline, olha só, ele vai colocar no nosso domínio todas as contas dentro do próprio domínio, né? Dentro dos contornos do domínio. Então agora fica mais fácil de visualizar quais são os limites dessa nossa simulação. Então eu vou continuar aqui fazendo evolução só para vocês identificarem o que está acontecendo. Então a água está escoando, né, através dessa quebra da barragem e está então avançando bastante até o ponto em que ela vai encostar nessa parede daqui. Quando ela encosta nessa parede, percebam que essa simulação em específico considerou essa parede aqui como uma parede sólida, então vai acontecer um choque, né? Então, esse choque vai fazer com que uma onda comece a subir e, obviamente, né, quando ela subir, ela vai querer voltar porque ela não consegue avançar, né? Ela vai lateralmente e depois volta na direção contrária ao escoamento que estava inicialmente acontecendo.
Vocês podem ter percebido que parece que a gente está aqui fazendo uma simulação de Lego, né? Que são diversos retangulinhos. E, bem, essa é a precisão efetivamente da nossa simulação, né? Então, todos esses retângulos, eles foram efetivamente calculados pelo computador, cada um desses retângulos. Se eu botar aqui para vocês visualizarem o Clip 2 com esse Surface of Edges, vocês vão ver que cada um desse retângulo aqui, ele foi um valor calculado efetivamente que tem, digamos, uma expressividade numérica. Bem, voltando aqui para o Surface, e agora eu vou mencionar para vocês como que a gente pode analisar esse escoamento de uma forma que não fique tão parecendo Lego, né? Que não fique tão discretizado, que pareça mais suave. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui em Visu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa variável de célula para uma variável de ponto. Porque o paraview, ele funciona da seguinte forma. O ponto, ele trabalha de uma forma meio que contínua, enquanto que a célula ele trabalha de uma forma discretizada. Por exemplo, eu vou botar aqui um tempo bastante avançado, então o tempo de 100. Vocês vão ver aqui que as células estão bem aparentes, né? E se eu boto aqui, então, um valor de velocidade, vocês percebam que a variação dessa velocidade, mesmo que ela esteja acontecendo de célula em célula, ela acontece de uma forma suave, né? Ela não acontece de uma forma discretizada. Então, isso é uma questão do paraview mesmo, né? O paraview trabalha dessa forma. Então, vou mencionar de novo que forma é essa. As variáveis localizadas em pontos, ele meio que faz elas de uma forma mais suave, né? Então, ele trabalha com interpolação, na verdade, entre esses pontos. Enquanto que as células não. As células, ele efetivamente trabalha de uma forma discretizada. E é por isso que a gente está vendo, então, digamos, essa água de forma retangular, né? De forma, então, de paralelepípedo, né? Cada célulazinha. Bem, continuando, para que isso fique uma forma mais suave, então, vocês clicam aqui em Visu, vocês podem vir aqui em Source, Search. Então, eu quero transformar tudo que está em célula em ponto. Então, escreva a palavra cell e vão aparecer diversas opções. O Paraview, ele é um programa sensacional, porque ele consegue fazer muitas coisas nele, dá para passar o dia inteiro tentando fazer coisas diferentes que vocês vão conseguir. E ele é bastante intuitivo mesmo, né? É claro que no começo é um pouco difícil, mas ao longo do tempo, sim, ele acaba ficando bem fácil de ser utilizado. Então, o que eu quero é transformar todos os meus valores que estão em células para pontos. Então, é isso. Ó. Selecionei o Visu, Cell Data to Point Data e apertei. Ó, toda vez que eu faço uma função, ele cria, então, uma nova caixinha aqui. Percebam que essa caixinha está dentro de Visu, né? Então, ela está sendo aplicada em Visu. Percebam que isso é necessário, né? Caso ele seja aplicado dentro de clip, não vai dar certo. Então, ele criou esse, eu vou apertar Apply. Bem, o que aconteceu? Ele criou a possibilidade, então, agora, ó, de eu trabalhar com pontos. Tudo que era célula antes, agora está localizado nos pontos. Ele fez, então, uma interpolação para passar esses valores de célula para pontos. Como eu mencionei para vocês, todos os valores em ponto trabalham de forma contínua, na ideia que o contínuo dele, na verdade, é simplesmente uma interpolação. Mas facilita muito para a gente deixar o nosso problema um pouco mais visualmente agradável. Então, de novo, ó, eu vou deletar aqui rapidinho, voltar um passo. Aqui, em Cell Data to Point Data, deixem selecionado aqui, não deixa mais em Visu, deixa aqui em Cell Data to Point Data. E venho aqui de novo em Clip. Então, agora esse clip está aplicado ao Cell Data to Point Data. Agora eu venho aqui em escalar, escolho de novo a função Level Set, valor da variável 0, como antes. Eu já vou tirar esse invert aqui, né, porque eu quero trabalhar com água. E olha só o que vai acontecer. Apertei Apply. Tirem a visualização do clip anterior, né, do Level Set. E olha só, agora ficou uma superfície em forma suave, porque agora a variável level set foi aplicada em pontos vezes células, fazendo com que ele interpole, então, essa função. E percebam que agora, né, parece muito mais realístico, parece muito mais bonito, efetivamente. Então, é muito mais agradável aos olhos. E ainda assim também é correto, né? Eu não fiz nada de errado na minha simulação, simplesmente forcei, né, que o programa fizesse uma interpolação dos meus dados em vez de representar eles de forma discretizada.
Então, se eu boto aqui nesse meu último tempo, né, 140, olha só como é que parece efetivamente muito mais uma onda, né, que tá voltando aqui, ó. Vou fazer aqui 120. Olha só como que realmente ficou bem mais suave. Tá parecendo muito mais sendo um fluido agora, né, do que antes. Então, deixa eu rodar aqui para vocês verem, então, como que está acontecendo a evolução dessa onda de retorno que está acontecendo, né, provocado pela queda de barragem e por essa parede sólida aqui, né. Até parece um pouco um filme, né, de computação, e efetivamente é assim que esses filmes fazem esses efeitos especiais hoje em dia, né, para que a água que aparece nas nossas telas pareça uma água real. Tudo isso é feito através de simulação numérica, né? Então, muitas vezes são essas águas, né, todos esses fluidos que, que aparecem, então, nesses filmes, né, com uma computação gráfica, são feitos através de simulação numérica, com equações que realmente representam a água, né, que realmente representam como que o fluido se comporta. Bem, agora vocês perceberam que a gente consegue fazer muitos tipos de análises já, né? A gente já consegue identificar muito melhor como é que está acontecendo o nosso problema e tudo. Então, por exemplo, eu consigo agora fazer uma análise de velocidades, consigo ver onde tem maior velocidade, menor velocidade. Não esqueçam que vocês sempre podem modificar aqui a escala, né? Para visualizar melhor como está acontecendo as coisas dentro do escoamento. Então, ó, como é que está acontecendo a pressão. A pressão, nesse caso daqui, ela por enquanto está se comportando simplesmente como uma pressão hidrostática, então por isso que ela está maior aqui no fundo, né? Mas ao longo do tempo a gente conseguiu ver que existem componentes não hidrostáticas também nessa pressão. Bem, para fechar esse vídeo aqui, né, eu vou ensinar para vocês então como é que a gente pode fazer uma visualização por vetores, né? E depois eu deixo aí para vocês também se entenderem um pouco melhor com o programa, utilizando eles por conta própria, né? Existem diversos tutoriais na internet, a grande maioria deles em inglês, então não tem como fugir do inglês. Mas também, qualquer questão, vocês podem entrar em contato comigo, né? Sou, então, o professor da UDESC. O meu contato eu vou deixar ali, o meu e-mail eu vou deixar ali linkado ao vídeo do YouTube, que eu vou postar depois. E qualquer coisa, então, qualquer dúvida com relação à utilização do ParaView para o programa Sully, é só entrar em contato comigo. Bem, para fazer análise vetorial, simplesmente a gente pega o local que a gente quer verificar esses vetores. Então, no caso, eu quero verificar na água, nesse clip 3 aqui, e a gente vem nesse glyph, né? Nessa função glyph do ParaView. Quando eu aperto nessa função glyph, vai aparecer então quais são as opções que eu tenho interesse em trabalhar. Bem, eu quero que a orientação dessas setas, eu quero que sejam setas, né? Eu poderia trabalhar com diversos outros formatos, né? Eu quero que seja orientado na forma de velocidade. Eu também quero que a escala dessas células sejam para a velocidade, né? Então eu quero eu quero uma seta maior, uma velocidade maior, uma seta menor, uma velocidade menor. E eu vou reduzir um pouco aqui esse fator de escala. Vou deixar aqui 5 para a gente ver quais serão os tamanhos das setas que serão apresentadas. Ó, apertei Apply e agora apareceu isso aqui. Ficou uma confusão completa. Por quê? Porque esse fator aqui está muito grande. Vou botar ele, em vez de 5, com 1 mesmo. Agora ficou um pouco mais interessante. Ainda está um pouco estranho, né? Então eu vou pedir para vocês tirarem a visualização desse clipe. E agora sim, olha só. Né? Eu consigo visualizar como é que está o meu escoamento. É como se eu soubesse qual é a direção em que cada célula está trabalhando, né? Então, olha só. Logo depois da parede já tem um escoamento querendo ir aqui, sair aqui para a direita. Aqui eu também já conseguiria ver desse outro lado um escoamento querendo sair para a esquerda. Então, percebam que aqui, efetivamente, eu consigo modificar, né, essas setas para representarem de uma forma mais agradável visualmente, para que a pessoa consiga compreender como que o escoamento está acontecendo. Eu conseguiria fazer isso também para o ar, em vez da água. Simplesmente, ó, se eu clico aqui nesse invert, o que vai acontecer? Eu vou representar, em vez da água, o ar. Se eu aperto Apply, ele sozinho vai
modificar esses glyphs para o ar. Por quê? Porque ele foi aplicado efetivamente nesse glyph, né? Então percebam que no ar, ó, percebam que eu estou vendo o ar que está logo em cima do escoamento. E olha só como é que tem pequenas, uma grande velocidade perto onde tem água mesmo, e uma pequena velocidade voltando do meu domínio aqui. Percebam que tem diversas setinhas pequenas que estão no sentido contrário. Então, um escoamento ele vai fazer com que o ar se locomova junto do escoamento, mas uma parte de cima do escoamento vai ter um sentido contrário a ele. Então, olha só a riqueza de informação que a gente consegue ter aqui de uma forma bastante simples. Bem, para fechar a visualização, para fechar a compreensão de como que a gente pode analisar dados com o ParaView, ainda assim de uma forma bastante simples, mas já bastante eficiente também, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode obter informações numéricas, efetivamente, desse meu domínio. Então, eu vou abrir aqui ó, uma segunda tela do meu ParaView, então eu posso abrir diversas telas e trabalhar com diversas câmeras diferentes para esse escoamento. Eu vou clicar aqui nesse último item chamado Spreadsheet View. Então, esse Spreadsheet View ele simplesmente é uma visualização do valor de todas as variáveis desse meu domínio, né? Então, aqui eu conseguiria simplesmente verificar qual é a velocidade num ponto específico do meu domínio. Percebam que essa tabela aqui ela está especificamente mostrando os valores de clip 3. Eu conseguiria colocar aqui, então, valores de qualquer lugar do meu domínio, né? Definido aqui anteriormente, até desses próprios vetores de velocidade que eu também consigo saber como é que ele se comporta. Então percebam que agora a gente consegue fazer análises como saber qual é a velocidade máxima, a velocidade média, a velocidade mínima, e diversas outras coisas, né? E por fim, então, caso vocês queiram pegar essas informações do ParaView e analisar, por exemplo, no Excel, em outro lugar qualquer, vocês têm diversas opções aqui e para salvar os dados para analisar em outro lugar, é só utilizar esse Save Data. Então, esse Save Data vocês podem salvar aqui, por exemplo, em TXT, né? Vocês podem criar aqui um arquivo em TXT. Esse arquivo ele vai estar separado em colunas, que vai ser bem fácil de visualizar ele no Excel, então fica mais fácil ainda de analisar, né? Velocidade média, velocidade máxima, fazer o que for, né? Então vocês podem exportar para onde for e analisar depois em qualquer outro programa que não seja o ParaView. Mas o que, para fechar então, só para mostrar um pouco a capacidade do ParaView, vocês também podem fazer um vídeo desse nosso problema em questão, né? Então, a gente pode tanto salvar esse tempo em específico, né? Esse tempo que eu estou olhando especificamente, ou fazer efetivamente um vídeo inteiro, né? Então, por exemplo, eu posso fazer aqui esse vídeo em AVI, por exemplo, né? E depois ele vai me perguntar quais são as especificações que eu quero desse vídeo, né? Qual é a resolução, qual é a qualidade da imagem, quantos frames por segundo, né? Quantas imagens por segundo vocês querem que esse vídeo tenha. Só para mostrar um pouco a capacidade que esse programa ParaView tem, para que vocês fiquem um pouco mais curiosos também para se aprofundarem nele. Que é efetivamente uma ferramenta excepcional e essencial para quem trabalha na área de mecânica dos fluidos computacional. Bem, o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Qualquer dúvida estou à disposição e até mais.